Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para quem nos acompanha desde o início do ano para o dia de número 300. Com a graça de Deus, faltam aproximadamente 2 meses para concluirmos a leitura e a meditação da Bíblia toda. Quem está nos acompanhando pela TV Século XXI e começou no dia 1º de outubro, nós estamos hoje no Evangelho de São João, capítulo 13. Aqueles que não leram ainda o Evangelho de São Mateus, que não leram também a carta aos Hebreus, terão oportunidade de fazer na primeira semana de janeiro. Depois o padre vai explicar como pode fazer isso. Então, nosso objetivo é lermos o Novo Testamento todo. O padre colocou o Evangelho de São Mateus, depois do Pentateuco, e também carta aos Hebreus lá no Antigo Testamento. Porque sabemos que Pentateuco Antigo Testamento, e sabemos que a carta aos Hebreus e também o Evangelho de São Mateus é Novo Testamento. Mas tanto a carta aos Hebreus como o Evangelho de São Mateus, ele é como um paralelo, como um cumprimento daquilo que foi anunciado no Pentateuco. Então, nós temos ali um grande paralelo. Quem quer meditar o Evangelho de São Mateus, não meditou ainda, eu sugiro que nós deixemos ali para começo de janeiro. Quem já fez isso, não precisa fazer novamente. Então, seja muito bem-vindo. Nós vamos adiante, continue perseverando. Se você conhece o canal no YouTube do Padre Daniel, se inscreva no canal. Se você conhece também o nosso grupo de WhatsApp, os grupos de WhatsApp, entrem, porque lá quem vai fazer o estudo bíblico vai receber todo o material nos grupos de WhatsApp. E também vai receber o conteúdo dos estudos que nós fizemos de Hebreus, da carta aos Hebreus e também do Evangelho de São Mateus. Dia de hoje, capítulo 13 do Evangelho de São João. Primeira parte do Evangelho, os sinais de Jesus. Nós sabemos que foram 6, depois o 7º vai ser na cruz e na ressurreição. Mas a maior parte podemos dizer assim que praticamente todos os sinais acontecem na primeira parte do Evangelho. E agora, a partir do capítulo 13, nós estamos aqui no Tríduo Pascal. Nós estamos aqui no final da vida de Jesus. Nós estamos aqui na quinta-feira. Então, do capítulo 13 até o capítulo 21, nós teremos um intensivo desses últimos dias da vida de Jesus. E aqui é a hora de Jesus. Chegou a hora de Jesus. Qual a hora? A hora dele passar para o Pai. Capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui é uma obra de arte. É uma obra de arte. Sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Chegou a sua hora. Ele tinha cumprido a sua missão. Qual que era a sua missão? Sua missão era: ele tinha amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Jesus, é como se ele já tivesse cumprido a missão. A missão era amar os seus e eles foram amados até o fim. Versículo 2. Aqui nós vamos encontrar algumas camadas. A primeira delas fala da missão de Jesus. Agora nós vamos ver Judas. Depois nós vamos ver Pedro. E aí depois nós vamos para os apóstolos. E aí depois nós voltamos para Jesus. Então é isso que nós vamos ver. Nós temos Jesus. Nós temos depois Judas. Nós temos Pedro. Nós temos os apóstolos. Depois voltamos mais para Jesus. Nós vamos perceber que agora é como se fosse um bloco dos capítulos 13 até o capítulo 17. É como se fosse um bloco único, porque aqui é como se fosse um sermão. Então aqui é uma parte que tem menos ações, tem só uma ação que é o lava-pé, o restante é discurso de Jesus e tem alguns diálogos. Então, se nós tivéssemos pouquíssimo tempo, como que nós faríamos? Capítulos de 13 a 17 num dia só. Graças a Deus a gente tem mais tempo, então nós vamos dividir aqui em vários pedaços diferentes. Nós vamos dividir em 3 dias. Mas se vocês quisessem, seria ou deve ser visto esse contexto, esse bloco, este todo do capítulo 13 até o capítulo 17, como se fosse uma realidade só. Então, nesta parte nós temos alguns diálogos, muita reflexão, muita pregação e pouca ação. Então aqui acontece praticamente em um local só, acontece onde realizou-se a última ceia, possivelmente a casa de Marcos, ali em Jerusalém, naquela casa no 2º andar. Então aqui tudo isso que nós vamos ver do capítulo 13 até o capítulo 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos da Bíblia, acontece apenas em um lugar. Então, como o padre disse, agora nós vamos para Judas.
Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Aqui nós vamos parar. Grife, quem tiver uma cor específica, versículo 2 e versículo 26 vai aparecer Judas. E aqui nós vamos ver duas coisas diferentes. Disse de um padre que mora comigo, o padre Eduardo, é um padre argentino, que ele é doutor em Bíblia. E aí o doutorado dele foi sobre um pedacinho aqui do Evangelho de São João no capítulo 13. Aquela parte que Judas ele pegou o pão e ali é como se o demônio tivesse entrado dentro dele. Então o padre aqui que mora comigo estudou Bíblia durante muitos anos, fez um doutorado e aqui é a matéria dele de estudo, é a matéria de reflexão. Então eu confesso que algumas vezes sentando, conversando com ele, eu debatia, perguntava, ele explicava, nós aprofundávamos e ele disse algo que é muito interessante. Aqui nessa primeira parte diz assim, o diabo já tinha seduzido Judas para entregar Jesus. Então o que aconteceu aqui? Aqui tem uma sedução. O que é uma sedução? Sedução é tentação. O diabo tentou Jesus, o diabo tentou Judas para entregar Jesus. Por que o padre diz isso? Porque aqui nós temos a liberdade de Judas. Todos nós podemos ser seduzidos. Nós somos seduzidos constantemente pelo diabo. Ou para cometer uma traição, ou para cometer um roubo, ou para desistirmos da fé, ou para nos entregarmos à preguiça, ou falarmos mal da vida do outro. O diabo, ele é o sedutor e divisor. Por isso que eu vejo às vezes pessoas defendendo um monte de igrejas do jeito que tem hoje. Um dos maiores amigos e parceiros do diabo é Martinho Lutero. Polêmico que o padre vai dizer, mas quem que é? O que é o diabo? O diabo é o divisor. O que Martinho Lutero fez? Ele dividiu hoje 40 mil igrejas, cada uma com nome diferente. Jesus não quis isso, ele fundou uma igreja. Então o diabo ele é duas coisas, ele é sedutor e divisor. Então o que ele fez com Judas? Aqui ele seduz. Ele seduz. Até aqui não tem problema nenhum, ele seduz. Aqui começou a sedução. Ele seduziu também Pedro. Aqui o diabo seduz Judas. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que, de junto de Deus, saíra e para Deus voltara, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele, olha, esse versículo 4 também é belíssimo. Na verdade, versículo 3. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto do Pai saíra e para o Pai voltara. Olha, o Pai colocou tudo nas mãos de Jesus. Jesus saiu do Pai e ia voltar para o Pai. Que lindo, que lindo. Aí o que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha, um avental e amarrou-a à cintura. Não sei se nós vamos conseguir ler o texto todo, mas um detalhe, Jesus ele não tirou depois este avental, essa toalha. Ele coloca o manto de novo, mas em nenhum momento mostra que ele tira o avental. Padre, o que isso quer dizer? Só um detalhe. É um detalhe, mas que para mim vale muito. O que é o avental? Avental é o serviço. Jesus ele coloca o avental para servir, mas ele não tira o avental. Por quê? Porque ele não deixa de servir. Então, um detalhe aqui nesse capítulo 13, uma vez foi um professor que disse isso, lembrei das coisas que eu mais lembro da aula dele, mesmo sendo um bom professor. Quando eu estudava teologia, ele dizia assim, vocês vão ser diáconos. O diácono, ele coloca o avental. E Jesus, ele diz que o avental não foi tirado, ou seja, vocês vão se tornar padres, mas não deixam de ser diáconos, porque um sacramento, ele não exclui o outro. Em outras palavras, eu continuo sendo leigo, continuo sendo diácono, mas eu também sou padre. Então Jesus, ele colocou o avental, que significa serviço, mas ele não tirou aquele avental. Então aqui nós temos Judas. O demônio seduziu Judas. Aí aqui vai começar a entrar, vai começar a participar da história aquele outro amigo que nós dizemos, que nós falamos agora há pouco, que é Pedro. Grande Pedro. Chegou assim Simão Pedro e disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu, agora não entendes o que estou fazendo, mas depois entenderás. O padre não vai ler tudo, nós conhecemos a história que aconteceu com Pedro. Pedro disse assim, Senhor, tu não vai lavar os meus pés, eu devo lavar os teus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Senhor, então não lava apenas os pés, lava o meu corpo todo. Ó, quem já tomou banho não precisa lavar o corpo todo novamente.
Aqui parece, e é verdade, que Pedro ele acaba levando como se fosse um fora mesmo de Jesus, uma grande correção de Jesus. Existem alguns momentos, aqui nós paramos em Pedro e vamos refletir. Aqui, depois nós vamos refletir mais sobre Judas. O que nós refletimos sobre Pedro? Pedro, ele mostrava carinho por Jesus. Ele sabia que se Jesus fosse para Jerusalém, Jesus seria morto. Ele disse: Senhor, não vá a Jerusalém. Afasta-te de mim, Satanás. Quando estava no alto do monte Tabor, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. E aí o texto diz, veio uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho muito amado. Pedro não sabia o que estava falando. Mas Pedro não pensou em si. Ele não disse: uma para mim, uma para o Senhor e acabou. Uma para mim, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Ele não se incluiu. Por que ele não sabia o que estava dizendo? Teve outro momento que Pedro ele pegou a espada. Jesus estava sendo morto, Jesus ia ser entregue. Pedro pegou a espada e defendeu Jesus, cortou a orelha do soldado. E aí Jesus: guarda essa espada, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados me defenderiam. Naquela época, quando o dono da casa, o Senhor, chegava na casa, os servos, nós vimos isso na unção de Betânia, capítulo 12, desse evangelho de São João, quando o patrão, o dono da casa chegava, o que o funcionário, o que o servo fazia? Lavava os pés, porque ele chegava sujo do meio rural, chegava sujo do trabalho. Então lavava os pés, para não tomar banho todo, possivelmente não era todos os dias, tomava banho todo. Então, lavava os pés, depois de pés lavado, ele ia para a refeição. E aí chega Jesus e começa a lavar os pés dos apóstolos. Ué, Pedro, uma grande iniciativa. Senhor, não, está errado. Eu devo lavar os teus pés. O Senhor é Senhor, eu sou o servo, eu lavo os teus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ô Senhor, então não lava só os pés, lava o corpo todo, eu quero ter parte contigo. Não, quem já lavou o corpo não precisa tomar banho de novo. Tudo que Pedro fazia estava errado. Qual foi o erro de Pedro? O padre já disse em outro evangelho. Qual foi o erro de Pedro? 2. Primeiro, ali era o momento de ser amado e não tanto de amar Jesus. O primeiro passo do nosso relacionamento com Deus é se deixar amar por Ele. É Jesus dizendo: deixa eu te amar, depois você vai dar a vida por mim, você vai ser crucificado, depois você vai ser morto, depois o seu amor ele vai ser visto de várias formas. Agora é o momento de você se deixar amar. E qual foi o segundo ponto? Uma segunda razão por Jesus ter corrigido. Pedro ele tinha uma ideia de Messias, de Jesus, de acordo com aquilo que era o jeito humano que as pessoas pensavam de Deus. Alguém que venceria o Império Romano, alguém que fosse forte, alguém que não teria sofrimento, alguém que teria que ser defendido. E aí Jesus era um Messias diferente. Um Messias que veio para amar até o extremo, que veio para dar a vida por nós, que veio para sofrer no nosso lugar. Então por que Jesus corrigiu Pedro? Porque ele tinha que ir para Jerusalém. Ele não precisava ser defendido por espadas humanas. Nós não podemos colocar no mesmo nível Moisés, Elias e Jesus. Jesus está acima de todas as pessoas. E ali era o momento de Jesus lavar os pés. Por quê? Porque era o momento dele dar o exemplo. Então Pedro ele errou em 2 sentidos. Ele queria ter um Jesus de acordo com a lógica humana, errado, e ele queria amar Jesus no momento que ele deveria primeiro ser amado para se preparar, para se encher, para transbordar no futuro, quando ele fosse bispo, papa e fosse exercer a sua missão. Aqui nós temos o exemplo de Pedro. E aí depois Jesus ele vai dizer palavras aqui muito claras. Jesus ele vai dizer, depois que ele lavou os pés, aqui é a grande lição de humildade. Depois de lavar os pés dos discípulos, vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Veja, não tirou a toalha, não tirou o avental. Ele vestiu o manto e sentou no seu lugar. E aí ele vai dar aquela grande lição que nós conhecemos. Eu sou mestre, Senhor, e vocês dizem muito bem. Se eu, versículo 14, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. E aí ele vai continuando e vai dizendo isso. Para nós aprofundarmos e irmos um pouco adiante, aqui nós temos Pedro aqui várias vezes participando. De repente Pedro aparece de novo no versículo 23 e diz assim: bem ao lado,
de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Discípulo amado, nós estamos falando de João, mas aqui esse termo discípulo amado aparece só depois do capítulo 13 e aparece poucas vezes. Então, aqui possivelmente era João, a história da igreja em geral diz que é João. Tem alguns pensamentos diferentes de alguns autores, nós não vamos entrar nesta problemática. Então o discípulo amado estava sentado ao lado de Jesus. E aí Jesus disse que alguém iria traí-lo, então Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. E o discípulo, reencostando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Agora o versículo 26, aqui nós vamos meditar um pouco, o 26 e o 27. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Tem muitos estudiosos, para mim é algo que faz sentido, que disse assim: Jesus ele entregou o pão a Judas. Se ele entregou o pão a Judas, significa que Judas estava do lado dele. Significa que Judas estava muito próximo. Ali nós tínhamos uma mesa enorme, possivelmente sentados assim um de frente para o outro. Nós tínhamos uma mesa enorme com 12 pessoas. À direita, estava reclinado com a cabeça no ombro, no peito de Jesus. E Judas, ele recebe o pão diretamente da mão de Jesus. O que significa? Olha o gesto de Jesus de amor. Aqueles que eram mais próximos, mais amados, sentavam mais próximos. Muitas vezes o dono da casa. Jesus sabia que Pedro iria traí-lo, mas Jesus sabia também que Judas iria traí-lo. E aí ele coloca Judas para sentar muito perto dele, possivelmente à esquerda. Por quê? Porque ele deu o pão na mão de Judas. Padre, nunca tinha ouvido isso, é dogma? Não, isso daqui é uma reflexão minha. Eu li em algum lugar e acho que faz sentido. Não precisa acreditar, essa é só uma possibilidade. E agora entra a parte final de Judas. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. O que significa Satanás entrou? Ali, naquele momento, é narrado que Judas ele tomou a decisão de trair Jesus. É como se ele tivesse... Sabe uma pessoa quando ela está viciada? Quando uma pessoa ela perde o controle sobre si, ela continua tendo liberdade, ela continua podendo escolher, mas ali naquele momento que Judas... ele não reagiu contra a tentação, ele deixou a tentação crescer sobre ele. Ali chegou um momento que ele perdeu o controle. E aí ele pegou, Jesus é Deus, ele sabia que Judas tinha perdido o controle, e ali Judas, a tentação chegou em um grau tão grande que ele pega e acaba saindo ali da casa. Tem pessoas que dizem assim: padre, acabei traindo a minha esposa. Mas o que aconteceu? Eu saí, eu bebi demais, e a hora que eu bebi eu estava com os meus amigos e eu não percebi, a hora que aconteceu, a hora que eu vi já tinha feito. Ué, o erro talvez você não tinha controle quando você fez, mas você bebeu, uma pessoa não pode sair à noite bebendo, se é casado. Então, aquele processo que levou aquilo é todo pecaminoso. Então, quando diz que o demônio, que Satanás, ele entrou em Judas, aqui é o final da história. Judas, ele permitiu durante todo esse processo, durante toda essa tentação, que ele não reagiu, que chegou um momento que ficasse praticamente irreversível, mesmo ele ainda tendo liberdade. Gostaria de refletir um pouco sobre Judas. Se vocês têm a Bíblia, capítulo 27 de São Mateus, eu imagino que lá no começo do ano, em março, quando nós meditávamos São Mateus, nós meditávamos sobre isso. Vamos ver o processo de Judas, está lá no capítulo 27 de São Mateus, o processo de Judas depois que ele traiu Jesus. Por que nós estamos indo para São Mateus, padre? Porque no Evangelho de São João, nós não vamos encontrar esta passagem. Então nós vamos ali falar sobre Judas. Veja, versículo 3. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido. Então, primeira coisa que Judas fez, ele ficou arrependido. Judas, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido. Como que alguém se arrepende? Exame de consciência. Olha o processo de Judas, exame de consciência. Ficou arrependido. Devolveu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos. Reparação, devolveu. E depois ele disse: pequei entregando o sangue de um inocente.
E eles responderam: o que nós temos com isso? O problema é seu. E ele jogou as moedas no santuário e saiu para se enforcar. Olha o processo de São Judas. Olha o processo de São Judas, é São Judas Tadeu. Olha o processo de Judas. Nós temos aqui 5 passos. Os 4 primeiros é um passo perfeito de contrição e arrependimento. Exame de consciência, arrependimento, reparação, ou seja, correção daquilo que tinha feito de errado. Confissão, a gente confessa morrendo de vergonha do padre, ele se confessou publicamente, e aí o 5º e último passo, aqui entra o problema, ele devia apenas fazer mais uma coisa, confiar na misericórdia de Deus, e aí ele não confiou. Qual que é a maior diferença entre Judas e Pedro? Os 2 traíram, os 2 foram seduzidos, os 2 se arrependeram, mas um confiou na misericórdia e outro não confiou. Quando nós olhamos para Judas, o que nós estamos vendo? Alguém que não confiou na misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, se nós quisermos fazer aqui um apanhado geral do capítulo de hoje, que nós meditamos, capítulo 1 nós vimos a missão de Jesus. Quem é Jesus? Qual que era a sua missão? Era amar os seus. E ele os amou até o fim. Versículo 2 e 3 nós temos aqui Judas como protagonista principal. Do 6 a 11 nós temos São Pedro, e aqui tem um processo de São Pedro, continua errando. Por quê? Porque ele pensava em um Messias totalmente humano e ele queria amar Jesus quando era o momento dele ser ainda amado. Depois do 12 ao 17 nós temos uma parte onde Jesus ele demonstra todo o seu amor. Nós temos aqui o serviço. Jesus ele lavando os pés dos apóstolos. 18 a 20, nós temos o anúncio da traição, e depois no 24, nós temos aqui Pedro fazendo a pergunta a João para perguntar para Jesus quem iria traí-lo. E aí no 26 nós temos o testemunho aqui de Judas, ele deixando o demônio entrar dentro dele. E aí, depois nós temos versículos de 31 a 35, nós temos a saída de Judas. Judas sai para quê? Sai para trair Jesus. Judas sai para trair Jesus, aquilo era fruto da sua liberdade. E aí nós temos também no capítulo 13 ainda, nós temos o mandamento novo, Jesus dizendo que deveriam amar e amar a todos sem limite, como ele tinha amado aqueles que Jesus tinha dado a eles. Depois que Judas saiu, veja, Jesus disse, agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. E aí ele vai dizer, Deus também os glorificará em si. E aí no versículo 34 vem um mandamento novo. Jesus ele foi traído. E quando ele foi traído, ele sabia que ele seria morto. Ele podia clamar por justiça, se fazer de vítima, reclamar, e o que ele faz? Aqui ele dá um novo mandamento. Versículo 34, aqui é central também. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. E aí na sequência, nós temos aqui o anúncio, a partir do versículo 36, o anúncio da traição de São Pedro. São Pedro também traiu Jesus. São Pedro também foi infiel. Mas daqueles 4 passos, São Pedro fez todos. Mas aí no último, ele fez diferente. Por que ele fez diferente? Porque ele aceitou e confiou na misericórdia de Deus. O Evangelho de São João não mostra a última ceia. Não mostra a última ceia com a instituição da Eucaristia, porque para São João, ali no capítulo 6, nós já temos todo aquele contexto da Eucaristia, que Jesus promete que ele daria o pão do céu, o pão que era o próprio corpo dele. E aí no capítulo 6 nós vimos ali alguns aspectos importantes, a multiplicação dos pães. Depois Jesus, ele diz que ele daria o seu pão, daria o seu corpo, e aí depois ele disse que o seu corpo não era apenas para ser recebido, era para ser comido, que o seu corpo era alimento, que o seu corpo era a Eucaristia. Então nós temos aqui, por isso que é diferente dos outros 3 evangelhos, nenhum dos outros 3 fala do lava-pés, mas Jesus, ele no Evangelho de São João, ele lava os pés dos seus apóstolos, e aqui nós vamos relacionando um evangelho com os outros, nós vamos tendo uma figura aqui completa. Jesus lava os pés, institui a Eucaristia, depois Jesus ele sai e vai para o Monte das Oliveiras, onde ele passa a noite rezando, e os apóstolos, eles dormem na presença de Jesus. Irmãos e irmãs, esse é o capítulo 13. Amanhã nós vamos continuar com Jesus fazendo um discurso, Jesus ele ensinando os seus apóstolos. Amanhã, capítulos 14 e 15. Coloque no comentário
de onde que você está acompanhando os nossos vídeos, de onde que você está nos acompanhando. E amanhã, capítulo 14 e 15. Deus te abençoe e vamos adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.